Alô, alô, quarentenadinhos e quarentenadinhas. Todo mundo bem, todo mundo são, todo mundo saudável aí. Vamos direto para a aula hoje, por quê? Porque o vídeo tem que ser curtinho. E a aula hoje é sobre um brother que eu gosto muito, que eu particularmente me amarro, que é o Sócrates. Sem essa de favoritismo, todos os filósofos já falaram uma coisa bolada, propõem um pensamento maneiro, mostram que a vida é mais problema do que ela realmente parecia, que não é tão simples assim. Todos eles deixam a gente bolados com alguma coisa. Mas o Sócrates é um dos meus favoritos, mesmo sem favoritismo. É isso aí. Enfim, Sócrates foi um dos filósofos mais bolados que já teve. Ele é considerado o principal filósofo grego, né, o principal filósofo lá de Atenas. E o Sócrates era um cara muito comprometido com o conhecimento e com a verdade. Só que ele era mais questionador, ele mais perguntava e queria entender as coisas, estava realmente comprometido em entender, do que um cara com as respostas. Então ele era tão comprometido com o conhecimento que ele não aceitava qualquer opinião ou qualquer resposta. Então a maior parte dos diálogos dele, às vezes até não tem conclusão. Ele não consegue achar. Ele era um cara mais que questionava, que problematizava, que queria realmente, assim, estava preocupado em encontrar a verdade e o conhecimento sobre as coisas. Então ele era um cara mais questionador do que um cara cheio de respostinha, do que um cara que sabe tudo, um sabichão. Ele também nunca escreveu nada, ele era. Só gostava de diálogo, ele conversava muito com as pessoas. Todos os livros do Sócrates, na verdade, foram escritos pelos seus discípulos, principalmente pelo Platão, que a gente vai ver como próxima aula. Mas só próxima aula. Agora Sócrates. Enfim, vamos ver um pouco mais sobre ele então. O que acontece? A gente viu nas aulas passadas primeiro os pré-socráticos, depois os sofistas. Os pré-socráticos eram conhecidos também como filósofos da natureza. Por quê? Porque eles estavam preocupados em entender a natureza das coisas, como as coisas são, qual a forma que a natureza, qual a forma que as coisas são. As coisas mudam o tempo todo, como dizia Heráclito, as coisas são de um único jeito e não mudam nunca, tem uma verdade única e universal, como dizia Parmênides. Enfim, qual é a arqué, né, da physis, se perguntavam os pré-socráticos? Qual é a origem, né? Qual é a explicação? Qual é aquela coisa que explica a natureza? Qual a forma que a natureza tem? Então por que chove? Por que as coisas caem? Tipo, se eu largar uma caneta ela cai? Enfim, problemas da natureza. Qual a forma da natureza? Do mundo físico, né? Às vezes a gente até fala physis para lembrar dos pré-socráticos. Ok, os sofistas já falavam de uns bagulho mais próximo da cidade, uns bagulho mais próximo do humano e tal. Só que eles não estavam mais preocupados com o conhecimento, eles não queriam mais descobrir as coisas, eles estavam mais preocupados, na real, só em ganhar dinheiro. Ou não, né? Talvez isso seja um julgamento um pouquinho injusto com os sofistas, mas eu também aqui, né, não vou ser sofista dos sofistas, olha só. Advogado dos advogados. Não é essa a aula hoje, hoje é Sócrates, já falei. Continuando. Aí, os sofistas já falavam de umas coisas mais humanas, só que não falavam preocupados com a verdade. Por que eu estou fazendo essa digressãozinha, né? Que eu estou lembrando essa revisãozinha? Porque o Sócrates é considerado um dos pais da filosofia, um cara muito bolado dentro da filosofia, porque ele vai começar a tratar de temas humanos e de se perguntar mais sobre a vida, como eu devo levar a vida, como nós devemos levar a vida, do que como a natureza é, problemas da natureza. Então, por exemplo, o Sócrates queria saber o que era o belo, o que é a coragem, o conjunto de leis. São temas muito mais humanos do que temas relativos ao universo, a como o universo, como as partículas, como a gravidade, do que a gente está acostumado a pensar como física mesmo. A física não vai se perguntar o que é coragem, por exemplo. Enfim, então o Sócrates dá essa mudança no tipo de pergunta que ele vai fazer, em como que ele vai tratar isso, né?
Ele era o principal inimigo dos sofistas, porque ele falava que os sofistas eram os caras que mais destruíam o conhecimento, os piores inimigos, que eles pareciam ter conhecimento, pareciam estar certos, só que na realidade não, eles estavam só falando, blá blá blá, falando sem saber. Então, os sofistas, o Sócrates começa a filosofar principalmente para encher saco de sofista. Porque o sofista chegava lá e dizia: ah, não, eu sou o melhor, eu sei de tudo, eu sei disso, eu sei daquilo outro. E o Sócrates chegava cheio de pergunta e de ironia, e o sofista acabava se ferrando. O primeiro bagulho que vocês têm que saber sobre Sócrates, então, é esse. É a questão do conteúdo moral, né, dessa filosofia, dessa guinada do tipo de pergunta que o Sócrates vai fazer com a filosofia, que ele vai mudar os rumos dela. Que não vai mais só se perguntar pelo mundo físico, pelo como as partículas lá funcionam, essas coisas todas e tal. Ok, qual que é então? O Sócrates vai dizer que ele vai se perguntar pelos temas da vida e principalmente com a pergunta como eu devo viver, como eu devo levar a minha vida. Não mais como que as partículas andam, ou como que a gravidade funciona, ou qual que é a natureza das coisas e tal. Ele vai se perguntar como eu devo levar a minha vida. Por isso, a gente diz que ele tem um conteúdo moral na filosofia dele. E olha só que loucura, uma das frases mais famosas do Sócrates é: uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Uma vida em que você não reflita, irrefletida quer dizer isso, que você não pare, pense, questione. Por quê? Porque para você levar uma vida boa, como eu devo levar a minha vida? Pergunta do Sócrates. Para você levar uma vida verdadeira, uma vida boa, uma vida significativa, você tem que se perguntar o que é uma vida verdadeira. Você tem que refletir sobre a sua vida. Você já teve aquela sensação de que você estava só perdendo tempo, que você não estava fazendo nada de significativo, nada de verdadeiro, que era tudo tipo completamente falso ou artificial? Às vezes a gente acha, né, que isso pode ser qualquer coisa. Então, por exemplo, alguém que só se preocupou com família, com casar, criar os filhos, e aí chega numa determinada idade e pensa: nossa, eu não fiz nada de significativo. Eu podia ter tido um emprego, podia ter mudado o mundo, mas aí eu fiquei aqui só cuidando da família. Fiquei presa dentro de casa, às vezes. Isso já é a pessoa refletindo, né, sobre a vida dela, sobre como ela deve levar a vida dela. Sobre o que é uma vida verdadeira e o que é uma vida falsa. A mesma coisa também o contrário. Como eu disse, o Sócrates não é o cara das respostas, é mais o cara dos questionamentos. Então, olha só, às vezes a gente trabalhou a vida inteira e aí pensa: nossa, eu nunca fiz nada de sólido realmente, de palpável, eu nunca tive uma família, eu nunca dediquei meu tempo a ter amor, eu dedicava só o meu tempo a trabalhar. Então, a parada é que ele não está dando uma resposta para o que é uma vida significativa, para o que é uma vida verdadeira, para como raios você deve levar a sua vida. Ele só está dizendo que você deve refletir para evitar desperdiçar a única vida que você tem. Uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida, porque você está jogando ela fora. É melhor você dar a sua vida para alguém que ia realmente aproveitar, que ia realmente refletir, que não ia perder tempo. Então, mais do que te dar uma resposta, o Sócrates diz que você deve refletir, que você deve investigar a vida e a si mesmo. Ok, isso é o conteúdo moral. Vamos para a segunda coisa que vocês têm que saber sobre Sócrates, que é a questão da maiêutica. É assim que fala, maiêutica. Maiêutica é uma palavra que vem do grego que quer dizer dar à luz, parir, conceber um bebê, sabe? Bebê, cegonha, abelhinha. Não, não é essa aula aqui. Essa aula é sobre Sócrates, não sobre abelhinha. Enfim. A mãe do Sócrates era parteira. Ela ajudava, né, as mulheres a darem à luz aos seus bebês, como se fosse uma obstetra ou algo assim. Então, o que acontece? O Sócrates vai batizar o método de filosofia dele de maiêutica, porque ele vai ver, em homenagem à sua mãe, ele vai ver muita similaridade,
que vai ver que é muito parecido. O que ele faz com a filosofia com o que a mãe dele fazia, que era dar à luz, ajudar as pessoas a darem à luz as suas ideias. É isso que o Sócrates vai dizer. Então a maêutica é o método do Sócrates, é o método socrático também, se chama esse, maêutica. E tem esse nome porque Sócrates ajudava as pessoas a fazerem sentido, porque antes elas não faziam sentido. Elas só tinham as opiniões, mas nunca tinham refletido, coisa e tal. Bem, vamos ver. A maêutica, então, como método socrático, ele tem algumas características, né? Primeira característica é que tem que ser através da fórmula do diálogo, né? Não pode ser sozinho. Por quê? Porque sozinho, normalmente a gente só costuma confirmar o que a gente já acredita, né? A gente precisa do outro para poder explicar, para poder ver as falhas do nosso raciocínio, as falhas do nosso argumento. A gente precisa da ajuda das outras pessoas. Sozinho a gente costuma só ficar lá, nossa, como eu sou genial, nossa, como eu sou inteligente. Então sozinho a gente fica, né, mantém as nossas opiniões. A gente precisa do outro para poder refletir. Então não vale ser sozinho. A maêutica, então, é na forma do diálogo, do blá blá blá, do tete a tete, do me convence aí. Ou então, como o Sócrates fala, me explica. Sócrates vai falar lá, né? Em grego, vou falar grego agora. Didonai logon. O que quer dizer didonai logon? Me explica. Então me explica o que é coragem. Me explica o que é beleza. Eu não sei de nada, eu sou burrão. Então me explica, eu sou mó ignorante. Aí tá, né? O Sócrates, então, na maêutica, ele chegava numa pessoa e falava lá, e aí, Didonai logo, me explica aí, me diz, qual é dessa parada, você? E a pessoa, às vezes era famosa, tipo um general famoso, ele ia lá e perguntaria, e aí, general, tu que é famosão, me explica o que é coragem, tu que é reconhecido, notoriamente corajoso, todo mundo sabe que você é corajoso e tal, me explica o que é coragem. Didonai logon. Pequeno parênteses, né? Logon vem também de logos, que também deu origem, né, à palavra lógica. Então, o Sócrates também estava perguntando, me explica logicamente, me dá a lógica, me dá o raciocínio, qual é o seu raciocínio? Dá as razões, explica, raciocina, me explica, né, dá as razões do que é a coragem. Só que logon, em grego, logos, por mais que a gente traduza como lógica, em grego quer dizer, na verdade, só falar. Me diz o significado, me explica, discursa sobre o que é a coragem, né? Então você aí, que é um general boladão, discursa sobre o que é a coragem, me explica, fala o que é, fala sobre a coragem. E aí, quando as pessoas iam falar sobre a coragem, o general dizia, coragem é quando você vai lá e luta contra o exército, mesmo sozinho. O outro general lá dizia, não, coragem é quando você reflete e aí faz uma estratégia, então pode fugir num dia, não precisa encarar 300 pessoas sozinho, isso daí é burrice, não é coragem. Aí o Sócrates dizia, isso é tudo exemplo do que é a coragem, eu quero o que é a coragem mesmo, eu não quero um exemplo de coragem, de quando uma pessoa foi corajosa, de quando a coragem acontece, eu quero a coragem mesmo. E aí as pessoas não conseguiam, então, explicar. Não conseguiam, quando elas iam discursar, quando elas iam falar sobre as coisas, que o Sócrates estava lá questionando, perguntando, quando elas iam didonar logo das coisas, elas não conseguiam, elas se atrapalhavam, elas não tinham coerência. Eu acredito que a vida deve ser preservada acima de tudo. Eu acredito em pena de morte. Aí o Sócrates dizia, tu tem duas opiniões aí que não fazem sentido, você está sendo incoerente. Você não consegue explicar, dar as razões da sua opinião. O seu discurso, quando você vai discursar sobre as coisas, é um discurso furado, você está dizendo nada com nada. Então, o Sócrates, através do diálogo e da ironia, porque ele ia fazendo isso, dando corda para você se ferrar, tipo, fala aí, mas tu não disse há um tempo atrás que tu não achava que não podia matar ninguém? Como é que tu tá dizendo que tu tá podendo, que tem que matar bandido agora? Como é que tu tá dizendo várias coisas aí erradas? Enfim, a pessoa via que ela, na verdade, não conhecia direito
sobre o assunto que ela estava falando. Que ela caía em contradição, que às vezes ela falava nada com nada, que ela não tinha explicações, que quando ela ia discursar sobre as coisas, ela não conseguia manter a coerência do discurso dela. Ela não conseguia explicar, não conseguia dar razões. Então, a maiêutica é isso. É um diálogo, diálogo, que o Sócrates era mó vacilão, que o Sócrates ia ser irônico com você, ia dando corda para você se ferrar, e no final você acabava fazendo mais sentido do que no início. Você achava que sabia das coisas, mas no final você percebe que você não sabia, que você desconhecia tanto, que você não fazia tanto sentido assim, que você não consegue explicar, discursar tão bem sobre as coisas. E aí, só que, veja bem, o Sócrates, ele não vinha dizendo com coisas externas. Ele ia dando chance para você mostrar que você caía em contradição, que você não fazia sentido. Ele mostrava que você, dentro da sua própria lógica e dentro das suas próprias opiniões, pô, se tu acredita nisso, tu não pode acreditar nesse outro bagulho. Se tu acredita que a vida deve ser preservada, você não pode acreditar que tem que matar. Ele mostrava como que você, dentro da sua própria lógica, não conseguia dar conta do seu pensamento. Você não conseguia dar razões, você não conseguia explicar o seu pensamento e o seu comportamento, você não conseguia explicar as suas ideias. Então Sócrates mostrava que as pessoas que aparentemente sabiam de tudo, tinham resposta para tudo, elas não conseguiam explicar nada, na verdade, elas não conseguiam fazer sentido. Olha só que loucura. E isso, o que acontece com isso? Isso irrita a gente pra caraca quando você mostra que na verdade elas só estão de blá blá blá, que elas não sabem tanto quanto elas sabiam. E aí, Sócrates irrita todo mundo. Todo mundo. Vamos chegar lá. Só para finalizar a maiêutica. A maiêutica, então, é você dar à luz à sua própria ideia, como se fosse um filho seu, o seu pensamento. Você descobre, então, aquilo que realmente te guia. Ah, então, na verdade, eu não acredito que a vida deva ser preservada acima de tudo. Eu acredito que a vida é uma coisa besta, que a gente pode matar bandido. Você ia descobrindo os seus próprios princípios, qual era realmente o seu pensamento. Ou então você acreditava, realmente, eu não posso defender que tem que se matar as pessoas. Eu não posso defender que coragem, né? Se eu acredito que coragem é ganhar a guerra, é ser virtuoso, eu não posso dizer, então, defender usar espionagem em batalha, porque aí eu não vou estar sendo corajoso, porque eu não vou estar sendo virtuoso. O Sócrates, então, ajudava você mesmo com as suas ideias a fazer sentido através da ironia e do diálogo. Ok, ele ajudava você a ir se corrigindo, né? Beleza. Terminou a maiêutica. Isso ele irritava muita gente, né? Como eu disse. Muita gente não gostava, né, de saber, de descobrir que, na verdade, não explicava tão bem, não era o melhor político, porque não conseguia dar conta do melhor coisa, não conseguia mostrar o melhor plano de governo. Não sabia, no fundo, do que estava falando, que nem os sofistas. Ninguém conseguia dedonar logo, ninguém conseguia explicar, dar as razões, dizer o porquê, o que é a coragem, o que é a beleza, o que são as melhores leis e etc. Aí, quando ele irrita todo mundo de Atenas, ele é condenado à morte. Num ciclo de livros, né, numa coleção de livros, são 3 principalmente, que contam o julgamento, a prisão e a morte do Sócrates, que a gente chama de apologia socrática, ou apologia de Sócrates. Apologia quer dizer a defesa. O Sócrates então começa defendendo ele no julgamento e contando uma historinha. Qual é a historinha que Sócrates conta? Como é que ele foi preso? O Sócrates, né, recebe do oráculo, o oráculo de Delfos, que era tipo um cara muito bolado lá e tal, ou uma mina muito bolada que ia lá e previa o futuro, dava umas mensagens e tal. Aí o oráculo virou para um brother do Sócrates e disse: aí, avisa o teu amigo Sócrates que Sócrates é o cara mais inteligente que existe em Atenas, é o cara mais boladão. Aí Sócrates fica bolado, né? Porra, por que eu sou... Ih, não pode palavrão. Por que eu sou o cara mais bolado de Atenas? Por que eu sou a pessoa mais inteligente de Atenas? E ele vai tentando descobrir o porquê que ele era a pessoa mais inteligente de Atenas. Aí ele começa lá, né? Atenas é como se fosse um grande morrão, né? Um grande, tipo, ladeirona assim. E aí, só que é o contrário aqui da gente, né? Aqui na gente, quem normalmente tem mais dinheiro mora mais embaixo na pista.
Quem normalmente tem menos dinheiro mora mais lá em cima, mas Atenas era o contrário. Quem tinha mais dinheiro morava mais lá em cima, né? Então começa aqui onde ficavam os ricão. E aí, Sócrates vai chegar para os ricão e vai falar, pô, me explica aí o que é sabedoria, me explica aí o que é coragem e tal. E ele vai ver lá que os ricão, que os sofistas achavam que sabiam de tudo, mas na verdade não sabiam de nada. Eles não conseguiam explicar as coisas, que nem a gente viu lá na Maiútica. Aí beleza, aí o Sócrates vai para a classe média, né? Mais aqui embaixo, ele desce um pouquinho, vai para a classe média. E na classe média, ele vai falar quem era a classe média de Atenas, eram os artesões, os artífices, né? A galera que fazia os bagulho lá, escultura, coisa e tal. E aí ele vai chegar para os artesões e vai ver que os artesões sabem muitas coisas, mas eles não sabem explicar, não sabem dar as razões. Então, tipo, eles sabem conectar dois fios e fazer uma lâmpada acender. Não na Grécia, né? Porque na Grécia não tinha eletricidade. Eu estou dando exemplos. Então eles sabem conectar dois fios e fazer uma lâmpada acender, mas ele não sabe por que a lâmpada acende, ele não sabe nada sobre corrente elétrica, ele só sabe como fazer as coisas, ele não detém um real conhecimento sobre aquilo, embora ele ache que conheça as coisas. Então o artesão acha que conhece a verdade sobre tudo, mas na verdade não sabe explicar também as coisas, que nem a galera rica lá de cima. Aí o Sócrates continua descendo até que ele vai mais lá para baixo, onde moravam os escravos. E aí ele vai ver que os escravos sabiam de coisa pra caraca, sabiam às vezes até mais do que os ricões lá de cima, né, que moravam lá em cima em Atenas. Os escravos sabiam a vera, só que os escravos não sabiam que sabiam. Então, tipo assim, não adianta nada, porque se você não tem certeza do que você sabe, você não conhece o que é conhecimento, você não tem certeza que tá certo. Então você não gera conhecimento, porque você não vai, coragem é isso, coragem é aquilo outro, porque você não tem fé naquilo que você está dizendo. Então você nunca vai dizer, você não, mesmo estando certo, não vai saber que está certo. Ok. Qual é então? O Sócrates vai ver que ele era o cara mais inteligente de Atenas, porque ele conhecia pelo menos uma coisa. Ele conhecia a sua própria ignorância. Geral achava que sabia de tudo, e a única pessoa que tinha humildade de saber que não sabia era o Sócrates. Daí que vem a frase mais louca dele: só sei que nada sei. A galera fala, né? Sei, tem certeza, eu sou professor há muito tempo. Eu conheço todos os truquezinhos de aluno. Vocês, um dia vão escrever numa prova, só sei que nada sei. Eu vou estar perguntando coisa que nada a ver com isso. Aí vocês vão, você é mó filosófico aqui, vou botar na prova a resposta, só sei que nada sei. Só que isso não quer dizer que você não sabe de nada. Só sei que nada sei quer dizer que você sabe pelo menos de uma coisa. Você sabe o que é conhecimento e você sabe então que você não conhece as coisas, porque você tem noção do que é conhecimento verdadeiro. Isso torna você mais inteligente do que os outros, não mais burros. Conhecer os limites da própria ignorância. Quem não sabe que não sabe as coisas é quem acha que sabe de tudo. Tipo, eu desconheço que na verdade eu sou burrão. Eu acho que eu sei de tudo, eu acho que eu sou inteligentão. O Sócrates não acha, o Sócrates tem humildade. Então o Sócrates é o grande baixa-bola da filosofia, entendeu? Tu tá achando que sabe demais, meu povo, vamos questionar, vamos refletir. Esse é o Sócrates. Então ele irritou do cara mais rico até o cara mais pobre de Atenas. Aí, né, quando ele é preso, ele é julgado, as três acusações que vão fazer o Sócrates são a acusação, né, de não reconhecer os deuses. E aí o Sócrates vai falar, isso é uma mentira, porque eu sempre perguntei dos bagulho humano, nunca quis saber nada da natureza, nunca quis saber nada dos deuses, só queria saber das coisas humanas, de cidade, de como a gente, nós aqui, por nós mesmos se organiza. Essa é a defesa do Sócrates. Nunca falei nada dos deuses. Só falava da vida humana. Lembra que a gente falou lá do conteúdo moral? Que o Sócrates vai se perguntar pelos temas humanos, não pela natureza? Então, ajudou ele na defesa, no julgamento dele. De introduzir novos cultos, Sócrates vai dizer, pô, galera, eu não tô falando para cultuar ninguém. Eu só quero saber a verdade das coisas. A verdade não é um Deus. A verdade é uma coisa, né? Não é um Deus. Eu não tô cultuando uma nova divindade. E por fim, de corromper a juventude. Porque o que estava acontecendo? Os filhinhos da galera rica de Atenas tava tudo virando discípulo do Sócrates. Platão era playboy, filhinho de papai. Sócrates não era não. Sócrates era como um mendigão, tranquilão, de uma família pobre e tal. Então os filhinhos da galera rica, tava todo mundo
virando amigo do Sócrates. Aí se irritou, gente a vera, e o Sócrates foi acusado de corromper a juventude. Olha só que loucura, a juventude não estava mais respeitando a autoridade da galera velha. A juventude estava questionando, olha que crime horrível que o Sócrates fez. Um minuto para vocês refletirem. Mentira, para a gente não demorar nesse vídeo, vocês não gastarem os dados de vocês, que os dados é importantíssimo. Mas dizem que não gasta, né? Que nesse troço aí do governo não gasta. Não sei. Enfim. Então, é dada ao Sócrates a oportunidade de calar a boca e parar de encher o saco de todo mundo, de ser questionador e de filosofar. Só que o Sócrates fala, velho, como eu vou continuar vivendo sabendo que eu tô no erro? Quando você perde a inocência, quando você tá no erro e não sabe, é tranquilão, né? Porque você não fica com a consciência pesada, você não fica bolado, porque você não sabe que tá no erro, você não sabe, tipo, eu tô comendo todo dia um bagulho que tá me fazendo mal, tipo, veneno. Quando tu, tá tranquilão, né? Na inocência. Só que, o Sócrates não tava mais inocente. Ele sabia que ele não sabia das coisas, então ele sabia que ele tinha um compromisso com o conhecimento, que ele não podia continuar burro. Então ele não tinha como parar de filosofar. Aí ele prefere morrer a parar de filosofar. Ele escolhe, é condenado à morte. Ele não escolhe, né? Porque tem um brother que chama Xenofonte que vai dizer que ele escolhe, mas é outra treta, uma treta muito treta da filosofia, vocês não precisam saber. Ok. Aí no segundo livro tem um discípulo dele que chama Criton, que tenta tirar ele da cadeia. E o Sócrates vai dizer, a pior coisa que você pode ter é uma vida imprópria, eu vou me manter preso aqui na cadeia porque eu vou me manter fiel à verdade, ao conhecimento, eu não vou me corromper, né? Corromper, eu vou ficar me sentir culpado para sempre, porque eu vou ficar me sentindo mó otário, mó vacilão. Enfim. E aí o Sócrates bebe veneno que é cicuta e condenado à morte, e ninguém nunca mais perdoa Atenas por ter matado o condenado à morte um cara tão boladão quanto o Sócrates. Essa é a aula de hoje. Eu me amarro no Sócrates, deu para notar? Não sei. A aula que vem a gente vai ver como o principal discípulo do Sócrates, que se chama Platão. Às vezes confundem as coisas, porque todos os livros do Platão são diálogos que o Sócrates aparece. Mas a gente separa um pouco para ficar umas coisas mais ideia. E aí na aula que vem tem o quê? Mito das ideias, caverna de Platão. Mito não, perdão, mundo das ideias, caverna de Platão. A gente vai ver uns troços meio Matrix, vai ser mó loucura. Por hoje é isso, meu povo. Fiquem bem, fiquem felizes, fiquem sãos. A gente se vê.